O convento de Santo António, na Sertã, esteve completamente lotado por ocasião da realização das jornadas técnicas locais alusivas à reabilitação de edifícios, numa ação dirigida à comunidade técnica ligada ao setor da reabilitação urbana. Em debate estiveram desafios da construção sustentável na reabilitação de centros urbanos antigos. Desta forma, houve registro para a presença de diversos especialistas do setor, com representações ao mais alto nível. Casos de Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, de João Carveiro, administrador da CERU, Coimbra Viva, de Raimundo Silva, curador da candidatura da Universidade de Coimbra a Património Mundial da Unesco, Vítor Campos, do Núcleo de Estudos Urbanos e Territoriais do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, entre outros. As boas-vindas foram da autoria de José Farinha Nunes, presidente da autarquia. O mote destas jornadas, reabilitação de edifícios, prática, formação e debate, leva-nos a refletir sobre a importância que assume este assunto, principalmente na implementação de medidas técnicas e programas à disposição dos interessados. Concordando com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, a reabilitação é atualmente um aspecto central no âmbito do desenvolvimento sustentável das zonas urbanas. Tal é particularmente verdade no caso do município da Sertã, em que zonas relevantes do ponto de vista urbanístico apresentam diversos e complexos problemas que urge resolver, sendo por essa via um assunto da maior relevância. Por agora, quero desejar a todos uma boa e proveitosa jornada de trabalho, renovando os agradecimentos em nome do município da Sertã, ao Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, por esta feliz e oportuna iniciativa. Agradeço a presença de todos os participantes, esperando que os trabalhos destas jornadas decorram segundo as vossas expectativas e que o seu propósito seja plenamente alcançado. As universidades e, genericamente, as instituições do Estado, os institutos, os laboratórios, as unidades de investigação, ainda têm, por vezes, o estigma de realizar um trabalho que não é compreendido e que está ausente dos problemas da sociedade. Hoje temos aqui um exemplo que demonstra efetivamente essa ligação. Novos problemas, novos desafios. Estamos obviamente a passar de um ciclo em que imperou o fator construção para um ciclo em que vai imperar o fator reabilitação, e temos aqui o exemplo de como o conhecimento existente nestas instituições que mencionei pode efetivamente estar ao serviço da sociedade e dos seus anseios. É assim com muito prazer que vejo a realização destas jornadas pela sua temática e que também aproveito para felicitar os departamentos envolvidos nesta organização da faculdade, portanto o Departamento de Engenharia Civil e também o Departamento de Arquitetura. No caso da Universidade de Coimbra, há muitos anos obviamente que se realiza investigação nestas áreas, mas não queria deixar de referir que também são uma preocupação crescente não só nos cursos clássicos, nos mestrados que já existem há muitos anos, Engenharia Civil, Arquitetura, mas que são também uma preocupação crescente no sentido da criação de cursos mais específicos. E é de facto algo que também me apraz registar, o início em breve, em setembro, de 2 novos mestrados no nosso Departamento de Engenharia Civil, ligados exatamente a estas temáticas, o de reabilitação de edifícios e o de eficiência acústica e energética para uma construção sustentável. Estamos, portanto, atentos e é bom, de facto, termos essa capacidade e os interlocutores necessários para exprimir essa capacidade. Uma segunda questão que queria rapidamente abordar tem a ver com o local e não já com o tema. O local, não propriamente o edifício, que é magnífico, não conhecia e, de facto, estou impressionado, mas refiro-me à região da Sertã. Isto porque, de facto, também não podemos esquecer que o país não são só as cidades do litoral, as grandes cidades do litoral. Há pessoas, há vida, há atividade, há necessidades de desenvolvimento no interior e o facto destas jornadas se realizarem aqui é também um contributo para essa ligação. Gostava, aliás, de salientar a excelente articulação que tem ocorrido entre a Universidade de Coimbra e esta região, em particular graças à ação do Sr. Presidente da Câmara,
que reconhecemos e que tem aproveitado e deixado, de facto, que tenham ocorrido um conjunto de atividades muito interessantes e que a Universidade tem também um forte empenho nelas. Não posso também deixar de aproveitar para agradecer à professora Ana Abrunhosa também a atenção que tem dedicado a alguns destes projetos e não posso deixar de mencionar o Centro de Inovação e Competências da Floresta, que está aqui a ser criado, que é uma parceria entre a Universidade de Coimbra, a Câmara Municipal da Sertã e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e que, obviamente, só existe porque teve acolhimento da parte da Comissão de Coordenação. Esperamos continuar nesta senda de trazer, de facto, competência, conhecimento, desenvolvimento. Na negociação que fizemos com a Comissão Europeia, e portanto vou-me centrar nesta questão da reabilitação de edifícios, na negociação que fizemos com a Comissão Europeia ficou claro que novo edificado era a exceção, ou seja, apoiarmos e cofinanciarmos novos edifícios tem que ser muito bem justificado. Portanto, a prioridade é dada à reabilitação de edifícios. Essa é a nossa prioridade. E, portanto, porquê é que intervimos? Porquê é que vamos intervir e cofinanciar na reabilitação de edifícios? Por 3 razões. E estamos num exemplo, se calhar, que cumpre as 3 razões. Por uma razão mais de tornar os edifícios reutilizáveis, mais confortáveis, mais agradáveis, mais bonitos. Por uma questão ambiental, uma questão de sustentabilidade, para os tornar, em termos ambientais, mais amigáveis, mais energeticamente mais eficientes, menos consumidores de recursos naturais. E muitas vezes por uma questão de memória, não é? Para preservarmos e valorizarmos o nosso património histórico edificado. Muitas das vezes estas 3 razões juntam-se numa intervenção. Eu penso que o que aqui temos e este espaço que aqui nos permite estar hoje junta estes 3 motivos. E portanto estava eu a dizer que a prioridade, e estas são as razões que nos levam a intervir no edificado, a prioridade é a reabilitação de edifícios. Que instrumentos é que nós temos no Programa Operacional Regional para apoiar a reabilitação de edifícios? Temos uma medida que visa o apoio à eficiência energética e à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas. Portanto, temos o objetivo dessa medida é promover a eficiência, o aumento da eficiência energética nas infraestruturas públicas. Temos uma medida só, uma gaveta financeira. E, portanto, promovendo a implementação de medidas de eficiência energética e de produção de energias renováveis nos edifícios públicos. Que tipos de ações é que podemos apoiar através desta medida? Está aprovado e negociado com a Comissão Europeia e podem ler no nosso texto do nosso programa operacional. Podemos apoiar investimentos de melhoria de desempenho energético dos edifícios e equipamentos públicos existentes, quer através de medidas ativas, quer mediante a aplicação de medidas passivas, o que é o tradicional, as fachadas e as coberturas de edifícios. E uma questão que é muito cara aos edifícios, cara no sentido de serem muito sensíveis, a promoção de investimentos de eficiência energética nos sistemas de iluminação pública, porque representam uma fatia muito grande dos orçamentos municipais. Portanto, vamos poder também apoiar esta área, a iluminação pública. A Comissão Europeia não estava muito sensível para estas questões, mas penso que percebeu rapidamente, com alguns números que lhes levámos, a importância de intervirmos neste último domínio da iluminação pública, da eficiência energética nos sistemas de iluminação pública. Portanto, esta é uma das áreas onde nós vamos, e também vamos, dentro desta área da eficiência energética, vamos também poder intervir na habitação social, com fundo perdido, ou seja, com fundo não reembolsável, isto é, vamos poder intervir na habitação social, ou seja, propriedade pública, no aumento da eficiência energética do setor habitacional, mas e, portanto, na implementação de medidas de eficiência energética e de produção renovável, na habitação social.
Vamos também poder, no PO regional, agora há um programa temático que pela primeira vez, isto é uma novidade, pela primeira vez vamos poder apoiar, vamos poder usar FEDER, isto é uma novidade, pela primeira vez vamos poder apoiar com fundos comunitários a intervenção em habitação particular, com este objetivo da eficiência energética, mas não é nos PO regionais, é num PO temático que se chama o PO SEUR, da sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos. É assim que se chama o Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. É um programa operacional temático porque o programa é gerido através de Lisboa e aplica-se às 3 regiões de convergência, que é Norte, Centro e Alentejo. Portanto, pela primeira vez vamos poder usar fundos comunitários em habitação particular com a intenção de melhorar o desempenho em termos de energéticos das habitações. Foi muito complicada a negociação com a Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia nunca deixou que usemos FEDER em habitações particulares. Tem permitido em particulares, mas particulares na área comercial e empresas, nunca casas privadas. E esta eu penso que é uma novidade interessante, não é? Muito interessante. Ora bem, portanto, vamos poder, que medidas, estava eu no ponto, que medidas? Eficiência energética. Depois temos um outro eixo muito importante que é, que costumamos chamar no âmbito da política de cidades. Isto é, nós temos, e depois dividimos em acabamos por dividir em 2 eixos. Pequenos centros urbanos, e aqui quando falo centros urbanos estou a falar sede de concelho só, pequenos centros urbanos e grandes centros urbanos. E vamos ter aqui política de cidades. Foi uma luta muito grande com a Comissão Europeia, porque neste quadro comunitário nós utilizamos recursos muito avultados na regeneração urbana, no espaço público e nos edifícios públicos. E, portanto, a Comissão Europeia dizia, bem, já devem ter feito tudo e, portanto, não vão precisar de fazer mais regeneração urbana. Foi uma discussão complicada, mas conseguimos convencer de que ainda precisamos, quer para os pequenos centros, quer para os grandes centros, de continuar a regeneração urbana. E aqui não se limita ao edificado. É também possível fazer no espaço público. Nos pequenos centros, portanto, a ideia aqui é melhorar a qualidade ambiental, tanto para os pequenos como para os grandes centros. A ideia aqui é melhorar a qualidade, o objetivo é melhorar a qualidade ambiental, urbanística e paisagística do território. Não me compete, portanto, nós o que combinámos foi que faríamos, eu depois vou apresentando sucintamente também cada um dos intervenientes nesta mesa. Não me compete fazer uma intervenção de fundo, aliás também peço a todos os 3 colegas de mesa que façam uma intervenção de fundo, mas curta, que é para poder haver um bocadinho de diálogo. De qualquer maneira, gostaria muito de dizer 2 ou 3 coisas. O tema desta sessão e o título, do qual eu sou parcialmente ou quase totalmente responsável, e sentia-me relativamente pouco à vontade com a sugestão que tinha feito da reabilitação isolada à integrada na Sertém, portanto a ARU como solução. Sentia-me desconfortável porque o tema das jornadas era a reabilitação de edifícios e o meu mundo é a reabilitação urbana e, portanto, o todo. Fiquei muito confortado depois da intervenção que acabámos de ouvir e, portanto, o que dispensa grande parte daquilo que eu poderia ter para dizer. De facto, as questões da reabilitação, e nós em Portugal podíamos perder aqui uma meia hora eu a explicar o porquê que penso desta maneira, com exemplos concretos, porque temos muita reabilitação de edifícios e depois temos muita regeneração de espaço público e as coisas não resultaram sempre bem, na maior parte dos casos até com grande dispêndio de recursos, digamos assim, em que os resultados não foram recompensadores e, portanto, aprendemos a lição. Fico muito contente por termos aprendido a lição, porque é algo que nós vimos, digamos, a defender há algum tempo
porque de facto as coisas só fazem sentido quando se tem uma visão integrada. Uma das coisas que é muito interessante neste processo é que, no fundo, a reabilitação tem que fazer parte da equação do modelo de desenvolvimento de cada região. E eu acho que esta é a questão fundamental que é preciso. Nós precisamos saber, no caso concreto da Sertã, o que é que a Sertã quer ser no futuro, quais são os seus clusters. Não vale a pena inventar muitos, vale a pena ter 3, 4 ideias fortes, isto é a minha opinião, e depois partir daí, estabelecer uma estratégia a partir daí, da qual a reabilitação e a utilização destes recursos surgirá com certeza fundamentada e, se isso for bem feito, de certeza bem financiada. Portanto, quer dizer, é o percurso normal, isto não tem muito que saber. Portanto, isto para explicar a questão do título. Há uma longa, ainda agora ao almoço, eu e o Vítor estávamos a fazer um historial da montagem da legislação da reabilitação, na qual ele teve um papel ativo, eu fundamentalmente um papel crítico. Devo dizer que o último documento, a alteração que houve, portanto o decreto de 2012, houve um debate muito aceso durante vários dias na Assembleia da República. Eu fui lá dar a minha opinião, que não serviu para nada, mas de qualquer maneira, com a qual aprendi muito com essa discussão. Portanto, temos aqui alguma cumplicidade a esse nível, não vamos perder tempo por aí. 2 linhas ou 3, a reabilitação está muito confundida, e é um erro que eu considero que é importante no caso aqui da Sertã, está muito confundida com ser uma coisa destinada apenas ao património cultural, classificado, histórico, etc. Eu costumo dizer que património é tudo, é aquilo que nós temos, é aquilo que nós herdamos. Temos que saber atribuir valores às coisas e nem sempre o que tem, quer dizer, a reabilitação no fundo é a forma de nos reabilitarmos enquanto sociedade e comunidade e, portanto, não temos que ir para um caminho que seja só a valorização dos monumentos ou dos edifícios históricos. No fundo, nós não nos identificamos, e as cidades não são feitas apenas de monumentos, as cidades são em primeiro lugar feitas de pessoas, e isso é o primeiro material, digamos, o primeiro bem a ser reabilitado. As pessoas têm o seu habitat, nós esquecemos muitas vezes que ecossistema, as cidades são um ecossistema, é o nosso ecossistema, é onde nós vivemos, onde nós funcionamos, e portanto temos que ter atenção precisamente às questões e ao ambiente onde vivemos. Portanto, muito rapidamente, esta ideia da reabilitação isolada, que foi uma coisa que foi consagrada nesta tal revisão legislativa, contra a opinião de muita gente, designadamente a minha, nesta de 2012, vejo com grande agrado que felizmente não é financiada e, portanto, o que é financiado é a reabilitação integrada e a reabilitação planeada. Portanto, eu chamaria a atenção, e é muito interessante que recebamos estas instruções, entre aspas, da União Europeia. Já no memorando de entendimento era esse o entendimento do memorando e, portanto, as diretivas da União Europeia vão no sentido precisamente das questões de caráter estrutural e não superficial, como foram, por exemplo, algumas das operações polis e etc. Portanto, operações de cosmética que depois não mudaram nada dentro das próprias conjuntos e comunidades urbanas. Portanto, isto leva-nos à questão do planeamento. Vou-me já calar, passar a palavra. Nós temos instrumentos, os planos pormenor de reabilitação urbana que foram criados pela legislação de 2009. Não há um único plano pormenor de reabilitação urbana registado, precisamente porque a mesma legislação criou os planos pormenores de reabilitação urbana, criou as áreas de reabilitação urbana. E, portanto, como são processos mais imediatos e mais simples, ninguém se meteu no sarilho, entre aspas, eu devia ter vergonha de dizer isto, mas é a verdade dos factos, porque, de facto, o caminho, do meu ponto de vista, era os planos pormenor, obviamente, tentando facilitar a sua elaboração e aprovação, e, portanto, é este caminho das áreas de reabilitação urbana. Queria apenas dizer que, seja qual for o modelo, uma área de reabilitação urbana, no fundo, é um plano, e é um plano estratégico, uma componente estratégica fundamental. Os planos, e é daquelas listas que se fazem, os planos urbanísticos, por norma, para o serem, têm que ter desenho, qualquer plano, sendo que nas áreas de reabilitação o desenho está em grande parte resolvido, porque o desenho já lá está, quer dizer, os sítios já estão traçados, feitos, o desenho, a intervenção a nível de desenho é pouco, regras, portanto, os regulamentos,
Engenharia financeira, foi disso que tivemos aqui a ouvir falar, e uma questão que normalmente é onde se tem falhado em Portugal, e com isto termino, e para o qual eu acho que estas ações de formação e os mestrados e os doutoramentos, etc., que é a questão da gestão. Nós, e isto é a minha opinião, gerimos muito mal os planos. E os municípios estão carregados de planos e de ARUs e de documentos estratégicos, etc., e depois não têm a capacidade de os implementar, de os gerir, e não têm normalmente quadros técnicos à altura de o fazer. O município da Sertã tem alguns núcleos que considera que é relevante serem reabilitados, nos quais naturalmente se considera o do próprio sede município da Sertã, o centro histórico da Sertã. Em Sernais do Bom Jardim também existe a necessidade, a premência da reabilitação, e em Pedrógão Pequeno, onde existem núcleos que são considerados como tendo uma relevância maior e, portanto, que é importante que exista intervenção, sendo que ao nível de Pedrógão Pequeno já existiu alguma, procurará o município que ela venha a ser melhorada. E quando nós olhamos para esses centros históricos, para essas zonas, o que é que nós nos apercebemos? Naturalmente, como em muitos outros sítios, houve um abandono dessas zonas, há uma degradação física, há uma utilização cada vez menor, há uma vivência cada vez menor nesses espaços, por múltiplas razões que também são relativamente comuns. Se nós olharmos, por exemplo, para o Centro Histórico da Sertã, verificamos que há habitação, há comércio que era tradicional e que era uma zona bastante ativa, bastante dinâmica, mas com as nossas formas de vida hoje acabou por ir sendo abandonada. A população que habita é cada vez mais idosa, cada vez tem mais dificuldades em reabilitar, e entrou-se num ciclo vicioso que dificulta e que leva ao abandono dessa mesma zona, e é um ciclo que importa alterar, interromper, e que é essencial para o município. O que é que se pretende os objetivos de uma reabilitação, da reabilitação aqui na Sertã? Aquilo que se pretende é, dentro desses núcleos, manter a matriz que existe, manter aquilo que existe lá, recuperando, tentando dar-lhe nova vida, enquadrando com as formas atuais e com as necessidades atuais. Naturalmente que terão que ser melhoradas as acessibilidades, as condições de vida, o conforto é muito importante. A população de um município como o da Sertã tende a ser uma população idosa e, portanto, se calhar ao nível das acessibilidades há muitas coisas que precisam de ser feitas. As pessoas hoje querem ir, vão ao comércio, mas pretendem levar o carro, ter um local onde estacionar. Antigamente não era preciso, portanto isso também tem que ser pensado e também tem que ser enquadrado, porque nesse mesmo centro histórico, por exemplo, da Sertã, existe o comércio e ele tem que ser uma parte. Só conseguindo dinamizar todas as partes é que conseguiremos depois dinamizar o próprio centro histórico e voltar a dar-lhe vida. E naturalmente aquilo que o município pretende fazer é a intervenção no espaço público, sendo que nestes 3 núcleos o essencial do edificado pertence a privados, que em muitos casos ou não têm interesse ou não têm a possibilidade de o recuperar por si próprio, e portanto o município não se poderá naturalmente substituir aos privados, só em casos absolutamente extremos é que poderá ter alguma intervenção um bocadinho maior, mas procura através de todas estas ferramentas encontrar as formas de ajudar e de fomentar a que essa reabilitação possa existir. E esta intervenção tem que ser, ou deve ser, é a intenção do município, que seja devidamente coordenada com aquilo que pretende, com os clusters, como falava aqui o arquiteto, que pretende para o município da Sertã. Por exemplo, se nós pensarmos no centro histórico da Sertã, ele é verdadeiramente central, era central, e o desenvolvimento posterior da própria URB continua a ser central. O que é que isso significa? Que a Sertã deverá ter a ambição de atrair pessoas, de fixar pessoas
e de propiciar qualidade de vida às pessoas que residem cá. E, portanto, este centro histórico vai ter que fazer parte desse processo, vai ter que ser integrado nesse processo. E, na realidade, aquilo que se observa na Sertã é até que isso, de uma forma natural, acaba por acontecer. Porque, por exemplo, quando alguém vem de fora trabalhar para o município da Sertã, para a Vila da Sertã, digamos assim, aquilo que se observa é que, em muitos casos, as pessoas, no desconhecimento, sem conhecerem a zona, sem conhecerem os meios, optam por morar no centro histórico ou naquela zona porque sabem que estão relativamente próximas de tudo. Ou seja, acaba ainda hoje, em alguns casos, por ser a porta de entrada para pessoas que vêm de fora. Ora, o que é muito relevante é fomentar essa porta de entrada e dar mais conforto, mais condições para que ou habitem lá pessoas ou que ponham ao dispor de outras pessoas que possam vir e que possam utilizar, dando dinamismo àquela zona, criando também assim o incentivo para que haja reabilitação. A Sertã tem a ambição de ter uma zona industrial, de ter desenvolvimento, ter entidades do sistema tecnológico, de ser um centro em várias coisas. O centro histórico da Sertã fica bastante próximo dessa zona industrial, porque a Sertã acaba por não ser muito extensa e, portanto, porque não que esse centro histórico sirva para que as pessoas que vêm para a Sertã, para novos desafios, para novos trabalhos que vêm de fora, que possam fazer a sua porta de entrada através do centro histórico e não ir morar para um apartamento numa zona nova ou o que seja, e, portanto, dessa forma, dando condições, criando o dinamismo necessário para dar vida a esse centro histórico. E, portanto, é a visão do município que seja algo integrado com o desenvolvimento do resto da atividade, da dinâmica do município da Sertã, e é isso que se pretende pôr em prática e que nós gostaríamos de discutir e ter as boas sugestões e procurar chegar às boas soluções. Eu costumo dizer que eu sou o beirão mais típico que existe, porque eu vivo em Coimbra há muitos anos, tenho parte da família em Coimbra, já vou dizer porque é que, enfim, tive um suspense, mas eu tenho percorrido na minha vida a beira toda. Eu nasci em Poiares, por acaso, vivi em Oliveira do Hospital até aos 15 anos e depois fui para Coimbra, o que significa nisto tudo, nestes acasos todos, que eu vou buscar as minhas origens não por onde andei fisicamente, mas às terras dos meus pais. E, portanto, completo assim, digamos, o meu estatuto de beirão. Portanto, a minha mãe era daqui, muito perto, do concelho da Covilhã, de um dos sítios mais característicos e mais difíceis de atingir, que são as minas da Panasqueira, que ficam numa freguesia chamada Aldeia de São Francisco de Assis, a qual eu me orgulho muito de pertencer também, e depois o meu pai que era da Sertã. E, portanto, estão a acolher aqui um semi-sertaginense também, e com muito gosto, porque na minha infância passava aqui os verões, se calhar ninguém se lembra, mas realmente passava aqui os verões na Sertã e tenho gratas recordações desse tempo. A minha função aqui é falar sobre uma coisa que tem sido referida já várias vezes e que, como viram, já é absolutamente crucial para os apoios da União Europeia e, portanto, para o futuro próximo da reabilitação urbana, que são as áreas de reabilitação urbana. E, portanto, ia fazer uma pequena apresentação sobre o que são as áreas de reabilitação urbana em concreto, para depois podermos fazer algum debate sobre o assunto. O primeiro conceito, digamos, que é necessário explicar sob o ponto de vista jurídico e, portanto, sob o ponto de vista legal, é o que é uma ARU. E nada melhor do que ir ao decreto-lei e buscar lá no preâmbulo a definição da ARU, que já diz muita coisa, e que é, portanto, uma área territorialmente delimitada, isto é, não pode ter pedaços espalhados pelo território, que em virtude de insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios
das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana. E agora passava de uma forma muito ligeira e muito leve aos conceitos e ao desenvolvimento todo da legislação sobre as ARUs. Vê-se mal. Isto aqui é um organigrama do diploma legal que é chamado Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, em que, portanto, tem ali os capítulos principais, mas se calhar eu passava depois à concretização. E que, portanto, eu resumi aqui desta maneira. Portanto, a aplicação prática do regime jurídico de reabilitação urbana exige vários passos. O primeiro é, obviamente, a constatação da necessidade. Eu penso que aqui na Sertã já há, pelo que tenho ouvido, praticamente um consenso sobre a necessidade de uma área de reabilitação urbana para o centro histórico da Sertã. Depois, há que delimitá-la fisicamente. Olhando para a Sertã, imagino, e com alguma experiência disto, imagino que uma área de reabilitação urbana passe por aquela rua Serpa Pinto, depois vá lá acima ao largo, passe pela rua como é que se chama, da senhora da Sertã, da Celinda, vá à igreja, e, portanto, deixa abaixo até à Ribeira, e com a Rua de Val ou como é que se chama a rua? Cândido dos Reis, mas que me lembro que era a Rua de Val antigamente. Portanto, a atravessá-la no seu interior e longitudinalmente, e depois atravessada pela Rua Dr. Santos Valente e pela Rua da Misericórdia. Eu devo dizer que, de facto, falaram-me nessa necessidade e eu, antes de vir para aqui hoje de manhã, percorri essa zona a pé e constatei, de facto, até com alguma tristeza, algumas zonas que eu conhecia daqui há 50 anos, não é? E que realmente precisa mesmo, a necessidade está lá à vista. Depois há que escolher o tipo de ORU, e aqui é preciso distinguir entre a área de reabilitação urbana e o ORU é a operação de reabilitação urbana, isto é, cada área de reabilitação urbana, a cada área de reabilitação urbana corresponde uma operação de reabilitação urbana. Depois tem que ser aprovada, portanto, a delimitação da ARU, depois tem que ser aprovada a operação de reabilitação urbana, escolher a entidade gestora, isto em termos gerais. A entidade gestora pode ser o próprio município, a Câmara, ou pode ser uma empresa que tenha nos seus estatutos a reabilitação urbana, que poderá ser ou não uma sociedade de reabilitação urbana. Depois, há que ver quais são os poderes da entidade gestora. Há uns que são pressupostos que são desde logo entregues, mas há outros que poderão ser também entregues por deliberação da Assembleia Municipal. Há que fazer o planeamento da operação de reabilitação urbana. A legislação prevê um prazo para as do tipo sistemático de 15 anos, podendo ser prorrogado a mais 5 anos. Os modelos de execução da operação de reabilitação urbana, os instrumentos de execução da operação, a gestão da operação, o financiamento da operação de reabilitação urbana, que tem diversas componentes, e depois, por fim, o regime especial de reabilitação urbana, que se aplica, portanto, para o licenciamento das obras particulares nos próximos 7 anos. Naquele primeiro ponto que tinha aqui assinalado, a constatação da necessidade normalmente está à vista, não é? Mas na lei o que diz, logo número 1 do artigo 12º, são os espaços urbanos que, em virtude da insuficiência, é aquilo que já vimos, que exigem uma intervenção integrada. Digamos, o adjetivo integrado é crucial, não é só um edifício ou outro. A delimitação é preciso dizer que é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, e o ato de aprovação é publicado em Diário da República com envio simultâneo para o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Depois há que escolher, há dois tipos de operações, de operações de reabilitação urbana, a operação simples e a operação sistemática.
A operação simples significa uma intervenção integrada dirigindo-se primordialmente à reabilitação do edificado, isto é, edifício a edifício. Isto tem depois consequências práticas. A ORU sistemática aqui já é muito diferente, é uma intervenção integrada dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, equipamentos, etc., visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um programa de investimento público. Depois, a aprovação da ORU pode ser feita, já se falou aqui no plano pormenor de reabilitação urbana, mas pode ser feita através de dois mecanismos, digamos, dois instrumentos de planeamento. O instrumento próprio, que contém a estratégia ou o programa estratégico. A estratégia é para uma operação do tipo simples e o programa estratégico é para uma operação do tipo sistemático. Aqui está. Cuja aprovação é da competência da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, ou por um plano de pormenor, de acordo com o que está na lei, e que, portanto, como já foi referido aqui pelo professor Walter Roça, é mais difícil de conseguir aprovar e, portanto, não tem sido esse o caminho seguido pelos municípios. Depois, a aprovação prática, a aprovação da ORU por instrumento próprio. O projeto é remetido ao IRU para parecer não vinculativo, no prazo de 15 dias, tem prazo de 15 dias, e é submetido à discussão pública, de acordo com o regulamento, com a Lei Geral dos Instrumentos de Planeamento. O ato de aprovação tem que ser publicado no Diário da República e a ORU, a operação, pode ser aprovada em simultâneo com a delimitação da ORU no próximo máximo de 3 anos. Isto é, a Câmara pode fazer a delimitação de uma área de reabilitação urbana, com consequências, desde logo, a nível de possibilidade de financiamento, e não aprovar a operação em simultâneo. Normalmente a operação exige, digamos, o documento da operação, que é para tipo sistemático e para tipo simples ou sistemático, mas neste caso ainda mais difícil, exige um volume muito grande de informação, de propostas, de documentos de trabalho e que, portanto, demoram mais algum tempo a ser feitos e, portanto, a Câmara, a operação pode ser feita logo na delimitação ou no prazo máximo de 3 anos. Aqui a escolha da entidade gestora pertence ao município, e o município é que escolhe, se é o próprio município, pode criar uma unidade orgânica flexível, portanto, normalmente uma divisão, para gerir diretamente a operação, ou uma empresa do setor empresarial local, podendo ser uma SERU, se for o caso disso. Depois tem aqui os poderes da entidade gestora, que estão definidos também já no regime jurídico da reabilitação urbana. A delegação de poderes do município na empresa, se for uma empresa, deverá estar incluída na estratégia ou no programa estratégico. Penso que aqui podemos passar à frente, penso que não será o caso da SERU, mas está aqui. Portanto, há alguns poderes que são transferidos automaticamente, como a imposição da obrigação legal de reabilitar e obras coercivas aos proprietários, demolição de edifícios, direito de preferência e arrendamento forçado, mas podendo depois haver outros que podem ser delegados, como a empreitada única, servidões, expropriação, venda forçada e reestruturação da propriedade. O interesse daqui é ver que o município, pelo simples facto de aprovar uma área de reabilitação urbana, fica dotado de instrumentos próprios muito poderosos, que são estes que estão aqui. O simples facto de aprovar significa que, para as expropriações, por exemplo, que é de imediato, portanto, de interesse público. Urgente, de caráter urgente. Portanto, nas ORUs simples, nas ORUs com operação simples, a realização da operação será realizada preferencialmente pelos proprietários, como é evidente, é 1 a 1. Na sistemática não, na sistemática tem que ser o próprio município, podendo prever-se, o município ou a SERU, não é? Podendo prever-se unidades de execução ou de intervenção. Os próprios proprietários se podem agregar e propor uma determinada unidade de intervenção, unidade de execução ao município. Essas unidades podem até ser um simples edifício e que, portanto, que tem um plano próprio para esse edifício, desde que tenha algum interesse próprio. E cá está aquilo que dizia, portanto, a aprovação da ORU sistemática constitui causa de utilidade pública para efeitos de expropriação ou da venda forçada da constituição de servidões, portanto, facilita, digamos, a intervenção do município.
Portanto, os modelos da execução era outro capítulo que está aqui, portanto, ou pelos particulares, sendo nas simples é esse o modelo de execução, por administração conjunta entre a entidade gestora e os particulares, portanto, associarem-se, fazerem um contrato, por exemplo, o município e um determinado proprietário privado, ou por iniciativa da entidade gestora, no caso da Câmara, por exemplo, através de parcerias com entidades privadas, na hora sistemática, como é evidente. Através destes dois tipos de modelos, ou por concessão da reabilitação urbana, o município pode fazer a concessão da reabilitação urbana numa determinada zona, numa área de reabilitação, ou numa unidade de intervenção, ou numa unidade de gestão, portanto, abre um concurso, que evidentemente, de acordo com o Código dos Contratos Públicos, escolhe o parceiro, o concessionário, ou por contratos de reabilitação urbana, que são mais simples, com entidades públicas ou privadas, mediante o qual estas se obrigam a proceder à elaboração, coordenação e execução dos projetos de reabilitação em numa ou diversas unidades de intervenção, unidades de execução. Os instrumentos de execução são estes instrumentos que estão aqui, que já se falou também há pouco, portanto, desde logo os poderes relativos ao controle de operações urbanísticas, licenciamentos, admissão de comunicação prévia, vistorias, cobrança de taxas, recepção de cedências ou compensações, etc. E as outras, que são imposição da sistemática, para as obras sistemáticas, imposição da obrigação de reabilitar e obras corretivas, empreitada única, etc. Tudo isso que está aí são poderes, portanto, que são atribuídos, são instrumentos de execução. Para o acompanhamento e avaliação, a entidade gestora tem que submeter um relatório anual e depois a Câmara, em 5 anos, envia um relatório à Assembleia Municipal, fazendo, portanto, o relatório de acompanhamento e avaliação. Nós falamos em conservar, nós falamos em reabilitar, nós falamos em regenerar. Quando dizemos conservar, reabilitar e regenerar, estamos a falar de coisas diferentes. Conservar é aquilo que nós conservar agora relativamente ao nosso quadro de vida edificado. Quando falamos em conservar, estamos a falar em fazer o necessário e suficiente para manter os nossos edifícios, o nosso quadro de vida edificado, ou o nosso quadro de vida construído, mantê-lo a funcionar, mantê-lo em bom estado de funcionamento, corrigir eventuais avarias nas partes que o constituem e, digamos, periodicamente repor características essenciais ao seu bom funcionamento. Quando falamos em reabilitar, não estamos a falar meramente em conservar. Estamos a falar em transformar esse quadro de vida edificado de modo a que ele corresponda às nossas necessidades atuais e do próximo futuro. E, finalmente, quando falamos em regenerar, não estamos apenas a falar do quadro de vida físico, estamos a falar também das pessoas, ou seja, da dimensão social, estamos a falar também da dimensão económica, estamos a falar da dimensão cultural. Portanto, cada uma destas palavras tem um significado. Nós hoje vamos falar, sobretudo, da reabilitação. Outra confusão frequente é entre reabilitação urbana e reabilitação de edifícios. Já ficou aqui claro, nós quando falamos de reabilitação de edifícios estamos a falar de uma coisa, quando estamos a falar de reabilitação urbana estamos a falar de uma coisa diferente. Onde estão os edifícios, mas estão muito mais coisas. Ou seja, estamos a falar do tal quadro de vida do nosso território, que constitui o nosso quadro de vida, onde os edifícios são uma parte, mas não se esgotam nos edifícios. E, como o Walter Roça disse há pouco, esse território, esse quadro de vida cotidiano de nós todos, é um sistema. Quando mexemos numa parte, há outras partes que também, quer nós tenhamos isso previsto ou não, também se vão ajustar. Portanto, vamos falar, e eu irei falar sobretudo, de reabilitação urbana, não porque a reabilitação dos edifícios não seja muito importante, é muito importante, mas entre nós, também já foi aqui referido, a reabilitação urbana tem sido um parente menor destes processos. Nós reabilitamos edifícios e as nossas experiências da reabilitação do nosso quadro de vida cotidiano são menos frequentes e, digamos, menos felizes.
E tem tudo isto, todo este discurso em torno da reabilitação, tem sido muito influenciado por uma visão muito patrimonialista no sentido historicista e do património classificado. Ora bem, também já aqui foi dito, o edifício que acabámos de construir ontem é património. E daqui a 20 anos vai provavelmente precisar de ser, ou 30, vai provavelmente precisar de ser reabilitado. Se não, deixa de servir. E, portanto, uma das coisas que constituiu uma das primeiras dificuldades na discussão em torno do regime jurídico da reabilitação urbana que começou em maio de 2006 e que produziu o diploma publicado em 2009, foi justamente fazer que todos os membros da Comissão percebessem e aceitassem que reabilitação urbana não é igual a intervenções nos centros históricos. Os centros históricos são muito importantes, sem dúvida, mas reabilitação urbana é igual a intervenção sobre o nosso quadro de vida edificado. Eu confesso-vos que ganhei essa batalha, exceto num ponto. Foi tentar que os meus colegas da Comissão aceitassem que as áreas urbanas de génese ilegal também podem ser objeto de reabilitação urbana. E no diploma de 2009, e julgo que ainda no diploma de 2012, que está em vigor, as áreas urbanas de génese ilegal estão ausentes. Eu tive uma pequena vitória porque, passados poucos meses da publicação do diploma de 2009, os nossos vizinhos espanhóis publicaram o regime jurídico da reabilitação urbana deles, onde as áreas urbanas de génese ilegal são contempladas como objeto de reabilitação urbana. Portanto, eu diria, isto parece-me extremamente importante, independentemente do que diga a lei, tudo o que existe lá fora e que necessita uma intervenção no sentido de ser adequado às nossas necessidades de vida e de trabalho e de funcionamento, pode ser objeto de reabilitação. Okay? Isto leva-me a abordar uma outra noção que frequentemente suscita reações. O meu antecessor não apresentou aqui as duas definições de reabilitação urbana e reabilitação de edifícios, tinha-me facilitado a vida se o tivesse feito. Na noção de reabilitação urbana está a palavra modernizar. Ou seja, a reabilitação urbana é uma intervenção que visa modernizar o nosso quadro de vida, Ora bem, o nosso quadro de vida físico. E muita gente estranha isto, justamente porque ainda está muito influenciada pela tal visão patrimonialista e, portanto, modernizar é assim uma espécie de antinomia relativamente à conservação do passado. Ora bem, sempre foi assim e eu julgo que sempre será. Os nossos edifícios, os nossos espaços públicos, ou correspondem às nossas necessidades de vida, de produção, de funcionamento, etc., ou morrem e são substituídos por outros. Não há volta a dar. E apenas escapam desta lei mais ou menos inexorável aqueles objetos que, pelo seu valor cultural ou pelo seu significado simbólico, se destacam e nós entendemos que queremos manter porque eles dizem respeito à nossa dimensão coletiva enquanto sociedade ou nação. E é esse o património que classificamos. O resto, sempre ao longo da história, fomos substituindo com periodicidade mais ou menos maior. Hoje em dia percebemos que esta voracidade da substituição encerra alguns problemas e, porventura, não é a melhor maneira de atuar sobre o património que herdamos do passado. Atribuímos uma importância significativa, como todos percebemos, à reabilitação urbana, em detrimento da construção nova, mas não tenhamos ilusões. As construções do nosso próximo futuro têm que ser energeticamente eficientes, têm que ser funcionais, têm que responder bem às nossas necessidades de vida e de trabalho, etc. E, portanto, elas, quando foram construídas com programas adequados à sociedade dessa altura, que não é a sociedade de hoje e não é a sociedade do próximo futuro. E, portanto, a dimensão da reabilitação
tem esta dimensão de modernizar no sentido de atualizar, no sentido de adequar a novas necessidades, que são as necessidades da sociedade de hoje. A dimensão supra-edifício que está comportada na noção de reabilitação urbana é, digamos, extremamente importante, porque é ela que permite que a reabilitação de cada edifício seja integrada de uma maneira virtuosa num todo mais geral. Isto remete-nos para a noção de território e para a noção de habitat. Não é? O território é um dos elementos essenciais da definição da nossa dimensão coletiva. Enquanto portugueses, enquanto habitantes da região centro, enquanto habitantes da Sertã, o território é uma dimensão essencial. É o nosso quadro de vida cotidiano, quando acordamos, quando saímos da porta, quando vamos onde temos que ir todos os dias, e todos temos a noção disso, é um fator essencial da nossa identidade. Ou seja, eu nasci em Lisboa, vocês, muitos de vós terão nascido na Sertã, eu vivo em Lisboa, portanto, eu defino-me relativamente a um território. E sem esse território, uma parte da minha dimensão, quer individual, quer a minha dimensão de pertença a uma coletividade, estaria em causa. E por isso mesmo a reabilitação urbana é, antes de mais, a reabilitação do nosso quadro de vida cotidiano, é, antes de mais, uma política pública. É uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade dos municípios. Portanto, isto é absolutamente essencial. Levou tempo a ser percebido que isto é uma política pública. E é uma política pública que é indissociável do desenvolvimento territorial. Ou seja, é um instrumento de desenvolvimento territorial. A reabilitação urbana não é apenas para ser mais bonito ou para ser mais agradável. É para aumentar a competitividade dos territórios, é para aumentar a sustentabilidade dos territórios, é para que daqui a 50 anos ainda haja habitantes na Sertã e que a Sertã seja mais rica e mais atrativa para quem cá estiver. Portanto, reabilitamos porquê e para quê? Reabilitamos para viver melhor, para que o nosso quadro de vida corresponda melhor às nossas necessidades, e reabilitamos para tornar o nosso território mais competitivo e mais sustentável. Isto significa que a intervenção sobre o nosso território, a reabilitação urbana, é uma intervenção particularmente complexa. Tem múltiplas dimensões que estão interligadas, que mexem. A reabilitação de um edifício pode ser tecnicamente complexa, mas normalmente é uma intervenção relativamente circunscrita. Quando nós intervimos sobre uma parte de uma cidade, sobre a Sertã no seu conjunto, ou sobre um bairro da Sertã, estamos a intervir num sítio que tem uma história, que tem pessoas a viver, que tem interesses, e estamos a mexer com isto tudo. E, portanto, é uma intervenção complexa que exige competência específica, não se improvisa. Não, e esse foi, por exemplo, um dos fatores que, em meu entender, no ciclo anterior da política de cidades, afetou muito decisivamente a medida chamada instrumento do Polis 21, instrumentos de regeneração urbana ou política de regeneração urbana, agora já não, de momento não me lembro exatamente da designação. Ora bem, portanto, a reabilitação urbana, como também já vimos aqui, dispõe para se concretizar de um conjunto de instrumentos técnicos que são definidos no regime jurídico da reabilitação urbana, um conjunto de instrumentos programáticos, financeiros e fiscais, e foram referidos aqui os programáticos e financeiros, mas ainda há os fiscais, e, portanto, há um arsenal, digamos, de meios que podem ser mobilizados e utilizados para levar a cabo as intervenções de reabilitação urbana. Foi aqui referido o que está previsto no Acordo de Parceria Portugal 2020, no âmbito quer dos Programas Operacionais Regional Centro, quer no Programa Operacional Temático. É importante recordar que, embora as políticas urbanas não sejam uma competência da União Europeia,
é uma competência dos Estados-membros. A União Europeia tem, através da Comissão, ao longo dos últimos 20 anos, tido um conjunto significativo de intervenções no domínio das políticas urbanas e de intervenções sobre as cidades. A Comissão tem a noção muito clara de que a competitividade da Europa no mundo global passa pelo reforço das cidades e pela dinamização das cidades. E por isso mesmo, no atual ciclo de programação, os Estados-membros estão obrigados a afetar uma percentagem, julgo que é 5%, do financiamento proveniente da União a políticas de desenvolvimento urbano. Ora bem, uma brevíssima palavra sobre os instrumentos técnicos e depois uma outra de finalização. Vimos aqui o regime jurídico de reabilitação urbana prevê, digamos, lida fundamentalmente com 3 conceitos. Eu tenho uma área de intervenção, a que chamo área de reabilitação urbana. Eu tenho nessa área de intervenção, eu vou realizar uma operação de reabilitação urbana e deem este termo operação uma noção, podem dar uma noção estritamente militar, é uma operação, foi assim que isso foi pensado. E quem conduz essa operação de reabilitação urbana, essa intervenção, é uma entidade gestora da operação. Foi assim que em junho de 2006 isto foi pensado. Quando chegámos a 2009, esta ideia simples e fundamental tinha sido vestida com um conjunto de roupagens que a tornam algo pesada e que, enfim, de alguma forma, da minha perspectiva, tem contribuído essa roupagem pesada de que esta ideia simples e que se pretendia operacional foi sendo revestida, tem contribuído de alguma forma para que as coisas andem devagar e nem sempre da melhor forma. Desde logo, a lei prevê, e só eu gostava de fazer referência a isto, a lei prevê que, consoante a operação de reabilitação urbana é sistemática ou simples ou sistemática, assim temos uma estratégia, ou seja, a entidade responsável tem que elaborar uma estratégia e um programa estratégico. Eu há pouco ao almoço comentava para o Walter, isto é mais ou menos como ir para a guerra e depois de estar no campo de batalha dizer, mas temos que definir o conceito de estratégia de defesa nacional. Bem, eu vou para a guerra porque o meu conceito de estratégia de defesa nacional me diz que eu devo ir para a guerra. O que significa, e onde é que está o conceito de estratégia de defesa nacional, entre aspas, no caso da reabilitação urbana? Onde é que deve estar? Deve estar no meu plano diretor municipal, naturalmente. Deve estar no meu plano de urbanização, se for o caso de se tratar de um aglomerado urbano que justifica a elaboração do plano de urbanização. Não faz sentido eu transportar para dentro da operação e carregar a operação com procedimentos que acabam por ser relativamente burocráticos e técnico-administrativos, vir então, depois de decidir intervir, é que eu vou ver qual é a estratégia da minha intervenção. Não, eu intervenho ali porque tenho uma estratégia de desenvolvimento territorial no âmbito da qual a reabilitação urbana é um instrumento de desenvolvimento territorial e que justifica que seja ali e não seja ao lado. E, portanto, eu diria, as operações de reabilitação urbana devem decorrer de uma estratégia definida em sede de plano diretor municipal. É importante notar que isto foi finalmente reconhecido, ou está finalmente reconhecido, na última proposta conhecida, elaborada pelo Governo, pelo menos aquilo mais recente que eu conheço, de novembro de 2014, do novo regime jurídico da reabilitação urbana, na definição do conteúdo material dos PDR. Finalmente surgiu. Aí, vamos ver se mantém. Devo dizer-vos também que é com alguma preocupação que eu vejo ser acrescentada a exigência de novos instrumentos desinseridos do sistema de gestão territorial no novo quadro de execução do Acordo de Parceria Portugal 2020, nomeadamente como a Presidente da CCDR recente há pouco referiu, os planos integrados de desenvolvimento urbano e mais um conjunto. Nós somos muito prolíficos a produzir papel,
nem sempre a executar o que está escrito no papel. E normalmente gastamos grande parte da energia e da vontade na produção do papel e depois já nos resta pouco para executar o que está escrito no papel.